Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Estamos aqui com o nosso livro Liderança com Propósito. E hoje, especialmente, vamos para o capítulo 10. Como o líder mantém o sucesso. Gente, que capítulo incrível. Amei demais. Estou muito empolgado. Vibrei com cada palavra que aqui foi escrita. E principalmente porque nós estamos buscando isso. E aqui falando principalmente com líderes, com pastores, ele traz uma palavra tremenda a respeito de que muitas igrejas às vezes ficam ali num ciclo sem o crescimento. Cresce um pouquinho, diminui, cresce um pouquinho, diminui. Ele passa aqui segredos, referências para o crescimento. Ok? Então vamos lá. Qual que é a principal palavra que ele entrega aqui pra gente? Logo de início, ele está falando a respeito de que Neemias, ele alcançou a vitória, o propósito dele, que é terminar o muro. Nós vemos aqui, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul. Em 52 dias, o muro estava pronto. Então, se divide aqui o livro de Neemias em duas partes. Primeiro é a conquista, aonde ele termina, ele alcança o seu objetivo. Mas a partir agora do capítulo 6, nós vemos a segunda parte, que é manter isso, que é trazer o povo de volta, que é dar continuidade. Então, é tremendo aqui porque é como manter o sucesso. Como continuar lá? A exemplo de Jesus, o sucesso, Jesus nos dá esse exemplo como lidar com o sucesso, porque o sucesso é perigoso, porque pode te levar a uma acomodação. Uma acomodação. Você chega num certo nível e você acomoda, acha que está tudo bem, e você, meio que relaxa. E o que acontece? Não existe algo que é linear, algo que permanece por si próprio. Se você não tiver um esforço constante, você não irá se manter, você vai cair, você vai diminuir. E Jesus, como eu disse, Jesus teve vários momentos no seu ministério que ele teve esse sucesso diante aos olhos humanos. As pessoas queriam eleger ele rei. Não, vamos eleger, ele será o nosso rei. Chegou o momento de se libertar de Roma. Jesus ia orar nestes momentos para que a fantasia que é gerada por aquele sucesso momentâneo não te ilude e te faça perder o teu propósito principal. Então, o que um líder pode fazer para manter o seu sucesso? Neemias nos dá aqui algumas sugestões, para que a gente possa conseguir isso. Eu estou aqui na página 178, se você tiver com o livro aberto, vai lá na página 178. Ele diz assim: o capítulo 7 é a linha divisória dentro do livro de Neemias. Primeira fase da sua vida foi a etapa da construção. A segunda foi o período da consolidação. Gente, são duas fases, duas etapas que todo líder precisa viver e entender isso. Existe um momento que você constrói e existe um momento que você consolida aquilo que construiu. Aí ele cita que existe aqui então dois tipos de líder. O primeiro ele chama de catalisador. É aquele que põe em movimento o projeto. É aquele que é sanguíneo, que sai, na raça, abrindo caminho, vai conquistando. E o segundo tipo de líder é o consolidador. Consolidador. É aquele que mantém o projeto em andamento. Os dois líderes são importantes. Ele dá o exemplo, por exemplo, de Paulo. Paulo era o catalisador, é o cara que ia rompendo de fronteiras, ia de cidade em cidade pregando. Mas você não vê Paulo
ficando uma cidade, implantando e amadurecendo uma igreja. Ele abria, juntava o povo e virava para o outro assim, ó, agora aqui, ó, você que é meu discípulo, cuida dele aí que eu vou para outra cidade. Ele era um catalisador, ele era aquele que abria obras, é aquele que saía na frente. Mas ele não tinha o consolidador, vinha os discípulos de Paulo, vinha Timóteo, vinha outros discípulos que sustentavam, que mantinham aquilo que ele começou. Então, o tipo 1 é um motivador. O que é o catalisador, esse que inicia, é um motivador. O tipo 2 é um administrador, certo? O tipo 1, ele é um empreendedor, ele inicia grandes projetos. Mas o tipo 2 já é aquele que consegue manter, fazer, dar continuidade àquilo. São claramente habilidades diferentes na liderança. E ambos são necessários. Agora, dificilmente você vai ver pessoas que possuem as duas características. Normalmente você vai ver aquele que é um motivador, que é um empreendedor, mas ele precisa de alguém do lado dele que vai ajudar a manter. É aqui que é violento, que eu achei tremendo, porque ele diz que quando encontra alguém que possui as duas características, que é tanto este que é o tipo 1, catalisador, que é o empreendedor, e com a característica também de um administrador, esse tipo de pessoas, de personalidades, tem capacidade de crescer com a organização. E ele diz aqui, a gente está no finalzinho da página 179, quando encontramos pessoas assim, geralmente elas estão entre os milionários, são pessoas que manejam os maiores negócios, as maiores empresas, são pessoas que têm essas duas capacidades. Então, você aí empresário, você pastor, das duas uma, ou você busca isso, ou você busca pessoas que vão suprir isso. A coisa é as duas coisas, tenha isso dentro de você e tenha pessoas também, aí é uma palavra minha. Empreenda, crie, faça algo novo, mas mantenha. Sabe como que a pessoa ela consegue fazer isso? É quando a pessoa ela cresce junto com a sua empresa. Porque o que acontece? Normalmente o empreendedor, quando ele inicia, aquela empresa ela vai crescendo na emoção. E chega um momento que ela começa a crescer mais do que o seu próprio líder. Porque o líder não cresceu junto com ela. Está pegando essa palavra aqui? O líder precisa crescer junto com a sua empresa, porque senão vai ficar numa rotatividade. Cresce. Aí, como o líder não cresceu, daqui a pouco, por causa das suas falhas, falta de habilidades, ele vai fazer aquela empresa diminuir para o nível dele. Então, qual que é a palavra desta manhã? Cresça junto. Cresça junto, pastor, cresça junto com a sua igreja. É o que eu busco para mim, crescimento constante. Eu não paro de buscar em Deus, eu não paro de estudar, eu não paro de ler, de fazer cursos, porque eu preciso crescer, senão eu serei o gargalo, eu serei o limite da minha empresa, ou da minha igreja, que eu estou falando também para empresários aqui. Deixa eu te dar aqui mais uma pérola. Não seja um teto, seja o chão. Teto é aquele que limita, o chão é aquele que vem sendo construído algo em cima e que não há limites. Meu Deus, está entendendo? Não sei se você está conseguindo entender como isso é tremendo. Isso pode mudar a tua vida profissional, mudar a tua empresa, mudar a tua igreja. E este é o projeto de Deus,
esse crescimento exponencial, esse crescimento violento. A Graziele colocou ali, verdade, crescimento com integridade, buscar entendimento. A gente vai falar aqui, né, sobre isso. Meu Deus, o tempo é curto para tanta coisa. Neemias foi um desses homens que tinha as duas características. Sabia mudar de responsabilidade. Quando terminou o muro, deixou o capacete pesado de construtor para colocar o traje fino de um executivo. Agora era uma próxima fase, administrar. Lindo isso. Você precisa crescer junto, você precisa, amadurecer junto, buscar. Os líderes que não sabem fazer a transição que Neemias apresenta no capítulo 7, suas igrejas nunca crescem. A menos que o líder desenvolva essas habilidades, a organização nunca passará do ministério de apenas um homem. Você precisa desenvolver esta habilidade, passar esta fase. Ele diz aqui, a maioria das igrejas não consegue passar de 200 e 300 pessoas. Fica aquele círculo vicioso de 200 e 300. Aumenta um pouquinho, cai de novo, aumenta um pouquinho, cai de novo. Por quê? Porque é uma mudança de fase, uma mudança de mentalidade de todos, do pastor, da igreja. A igreja vai precisar pensar diferente, agir diferente. Não é mais aquela igreja pequenininha de 50 pessoas. É bênção demais, tudo faz a obra de Deus. Mas se Deus te chamou para algo maior, tem que haver essa mudança de chave. Tem que passar para esse próximo nível. Como manter o que se conquista? Violento. Aqui na página 180. Primeiro, ele vai explicar isso. Primeiro, recrutando os líderes. Você tem que aumentar a liderança. Se você quer aumentar o tamanho, você tem que aumentar a base. Para aumentar o tamanho, para que haja um crescimento, a base tem que aumentar. Recrute mais líderes. Segundo, registrando o processo. Registrando o processo, a gente vai ver isso. E terceiro, obtendo apoio financeiro. Meu Deus, isso aqui é violento. Primeira coisa, então, recrutando mais líderes. Foi o que Neemias fez, foi buscar lá mais pessoas, capítulo 7, pessoas que vão ajudar ele na liderança. É o que um pastor precisa fazer, tem que ter uma boa liderança. Walt Disney, Walt Disney, fundador da Walt Disney, ele dizia o seguinte: alguém pode desenhar, sonhar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas fazem falta pessoas para que o seu sonho se converta em realidade. Sem uma equipe não vai se tornar realidade. Aí entra o que a Graziele falou ali sobre integridade. Aí quando você busca pessoas para compor a tua liderança, pessoas para compor esse piso, esse alicerce onde vai ser construído, você precisa buscar o que Neemias buscou aqui, Nós vemos no capítulo 7, onde ele buscou. Ananias era íntegro, temia Deus mais do que a maioria dos homens. Neemias 7:2. Então a primeira coisa que você tem que encontrar naqueles que você vai recrutar: integridade. Pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas de confiança, integridade, certo? O denominador comum de uma liderança é a integridade. Então, busque pessoas íntegras. Segundo, piedade. Neemias buscou pessoas que levassem a sério sua relação com Deus. Íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Temer a Deus significa ter reverência para com Ele. A liderança tem a ver totalmente com a confiança. Pessoas que temem a Deus. E por último,
ele coloca aqui fidelidade. A página 185, invista em pessoas fiéis. Invista em pessoas fiéis. Entendeu? Se você está aí buscando crescimento, seja do seu ministério, seja da sua empresa, invista em pessoas fiéis que vão estar contigo, que vão caminhar contigo. As ascensões têm como base a fidelidade. Se formos fiéis nas coisas pequenas, não é isso que a Bíblia diz, Mateus 25, 23, Deus nos dará coisas maiores. Seja fiel. A fidelidade é o princípio para o crescimento. Então você precisa buscar pessoas fiéis. Certo? Tudo, olha que tremendo isso, gente. Está lá no finalzinho da página 185. Essa é a razão para a história de Neemias estar na Bíblia. Se você não cuida do que obteve, vai perdê-lo. Se você não cuida do que você alcançou, você vai acabar perdendo. Isso aí em todas as áreas. Sua família, se você não cuidar do seu casamento, você vai acabar perdendo. Se você não cuidar, né, dos seus bens que você conquistou, você vai acabar perdendo. Se você não cuidar do seu nome, vai acabar perdendo. Se você não cuidar da igreja, vai acabar perdendo. Okay? Este é o ensinamento, é a razão porque o livro de Neemias está registrado na Bíblia, para fazermos a gente entender esta verdade. Então o primeiro ponto é este, né, que nós vimos aqui: recrute mais líderes. São o que Neemias nos ensina para que continue em crescimento. Segundo, registre seu progresso. Registre, marque, tenha uma contabilidade, certo? Isso aqui é tremendo. Você precisa, uma vez eu lembro de uma pessoa dizendo assim: os números são teus amigos, é teu amigo. Não tenha medo dos números, né? Não quero nem saber como é que foi hoje a frequência, não quero nem saber como é que foi hoje, né, para aqueles que trabalham no comércio, né, como que foi hoje as vendas. Ei, os números são teu amigo, vai te dar direcionamento, vai te mostrar onde você está errando, vai te mostrar, né, aonde você está acertando, vai fazer você crescer mais. Então registre. Agora, essa contabilidade está lá na página 187. Geralmente se refere ao dinheiro, mas em Neemias 7 vemos que ele está fazendo uma estatística de pessoas. Violento isso aqui. Ele começa uma lista de pessoas e é tipo uma genealogia, né? Mostrando qual que é a sua ascendência, de quem foi seus pais, de qual tribo que pertence. Ele está fazendo tendo cuidado de entender as pessoas que compõem seu povo. Então esse registro não é só financeiro, é um censo para você entender, e então você tem um crescimento maior, porque aí você sabendo quem é quem, quais são as suas habilidades, você vai poder colocar essas pessoas no lugar aonde elas vão produzir mais, aonde elas vão se sentir bem no seu trabalho. Então, essa contabilidade não é apenas financeira, mas ele fez também de pessoas, para que haja uma distribuição de responsabilidades melhores. Meu Deus, é violento isso aqui, é lindo demais. Mas será mesmo? O próprio Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. O líder conhece a sua liderança, conhece o seu povo, conhece os seus liderados. Como que você vai conseguir incentivar e fazer as pessoas crescer se você não as conhece? Você precisa conhecer teus funcionários, você precisa conhecer os membros da tua célula, você precisa conhecer a tua liderança. Terceiro, e aqui eu estou encerrando para a gente orar: obtenha apoio financeiro.
Essa é uma parte difícil, né? Porque, principalmente para nós, as pessoas às vezes julgam, né? Dizendo, pastor, né? Igreja, pastor, eles vivem pedindo dinheiro, mas você não sabe o quanto que é difícil. Se a gente pudesse não fazer essa parte, a gente não faria. Porque é muito complicado, é muito chato, né, essa questão. Mas sem recursos financeiros, nada avança. Você vê aí na política, sem recursos financeiros não avança. Sem um investimento na sua empresa não vai avançar. E sem recursos financeiros na igreja também não iremos avançar, não iremos crescer. Então, é sim uma das bases para se manter com o sucesso, com o crescimento, é buscar esse apoio financeiro. E glória a Deus, eu louvo a Deus que a nossa igreja ela tem aprendido isso e tem feito isso com amor, com alegria, com generosidade, com liberalidade, com extravagância, porque este é o segredo para você prosperar, quando você tem o coração livre. Ontem eu falei no nosso culto sobre as janelas do céu. Eu falei sobre o que a janela representa abundância, representa uma nova visão, amplia a tua visão, representa acesso a um novo tempo, a um novo espaço, ao reino de Deus, e representa oportunidade. A janela é aquela é uma abertura que se dá num tempo. E quando nós lançamos alguns desafios para a igreja, são janelas que se abrem. Agora, para manter essa janela, para você viver essa oportunidade, você precisa ter o discernimento que a oração faz e o coração desprendido que o dízimo gera na vida de uma pessoa. Por isso que Malaquias 3,10 diz, quando você é fiel no dízimo, Deus abrirá as janelas dos céus, porque revela o teu coração que o dinheiro não será maldição, mas será bênção, que o dinheiro não será um Deus sobre você, mas será um servo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E assim também, né, na sua empresa, onde for, o dinheiro não pode ser o teu senhor, precisa ser o teu servo. Gente, é desse jeito. Ele buscou primeiramente com os líderes. Precisa aprender isso aqui, ó. Primeiro que contribuiu, Neemias, né, puxou a fila. É o primeiro, o líder é o primeiro. Depois entra os líderes que compõem ali a sua liderança. São aqueles que têm que puxar a fila. Segundo, ele foi os cabeças das famílias, ou seja, aqueles que lideram uma casa, os principais de uma casa. E por último, todos devem ter a oportunidade de contribuir. Gente, violento isso aqui. É maravilhoso. O povo ficou quietinho aí, né, na live, mas pegou tudo aí. Se você não tem um livro, eu recomendo você ir lá no YouTube e assistir esta aula aqui várias vezes. Ou buscar este capítulo desse livro aí, de alguma forma, comprar o livro, porque vai revolucionar aí a sua forma de liderança. Pegou aí, gente? Pegou aí, gente? Amém? Deus é tremendo. Como que Deus, Ele nos ensina em todas as áreas. Em todas as áreas. Gente, nós vamos dar uma pausinha. Daqui a pouquinho, daqui a meia hora, eu volto com a leitura do livro de Atos. Vamos iniciar o livro de Atos. Lemos Lucas, né? Agora vamos ver a continuidade do Evangelho de Lucas. Você sabe que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Então, nós vamos ver a continuidade. É literalmente continuando o Evangelho de Lucas com o livro de Atos. Fechou? 7 horas. Deixa eu orar por você. Senhor Deus, eu abençoo todos que acompanharam aqui esta live. Deus amado, eu sei que coisas tremendas o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu sei, ó Deus, que coisas sobrenaturais, janelas estão abertas e nós vamos viver esta oportunidade. Em nome de Jesus eu declaro isso.
este que é um empresário, um empreendedor, este que trabalha numa gerência, ou até mesmo este que é um funcionário, que ele tenha, Senhor, a sua mentalidade aberta para prosperar, porque só iremos conduzir algo aonde nós estamos crescendo juntos. Se nós não crescermos, aquilo que nós lideramos também não irá crescer. Nós iremos limitar o crescimento com a nossa própria vida. Por isso eu declaro a tua bênção, declaro a tua unção, declaro essa sabedoria do alto sobre cada vida que comigo aqui acompanha esta live. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.